O assunto do AB Saúde de hoje é intestino preso, mais conhecido por prisão de ventre. E o nosso convidado é o médico Josenildo Correia. Doutor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao ABTV. Boa tarde e muito obrigado pela oportunidade. Para a gente começar explicando para quem está acompanhando o ABTV, o que causa a prisão de ventre? É uma doença multifatorial. Geralmente é funcional em mais de 60% dos casos. Está relacionada aos hábitos alimentares. E alimentação rica em fibra, rica em líquidos, isso tem que haver uma hidratação importante. Esses fatores, a falta de atividade física, são fatores preponderantes no desenvolvimento da constipação ou intestino preso. É verdade que as mulheres sofrem mais com o intestino preso? Por quê? É verdade. A incidência, no caso das mulheres, está estimada em 90% da população. A população mundial, em torno de 20%, sofre de constipação ou de prisão de ventre, ou também chamada de obstipação intestinal. As mulheres por vários fatores. Primeiro, a questão hormonal é importante porque interfere na motilidade do intestino. Outro fator importante também, as mulheres, elas sofrem mais pressão na sociedade, então um aspecto psicossocial é importante nesse sentido. Outros agentes envolvidos, os neurotransmissores, a serotonina, as mulheres são mais susceptíveis a síndromes depressivas, isso envolve o aspecto, o intestino responde em relação a isso. Existem alguns receptores, por exemplo, o receptor 5-HT4, que ele está presente no intestino e também no cérebro, e ele sofre influência da serotonina. Então isso aí são fatores importantes que preponderam mais na mulher. E as crianças e idosos? Também é uma população que sofre disso aí. Geralmente, no caso das crianças, os responsáveis são os pais, por falta de uma alimentação, como eu já falei, pobre em fibras. Então, a alimentação balanceada, rica em fibras e com muito líquido, ajuda. Então, geralmente está associado muito a os costumes que os pais levam na hora da alimentação. Aquela alimentação que sofre mais processo de refinamento, os alimentos industrializados, esses oferecem poucas fibras e dificultam a progressão do intestino transintestinal. Observem o seguinte, na África, no continente africano, é baixa incidência de constipação e de câncer de intestino. O volume de fezes ou de excrementos eliminados durante o dia está em torno de 1,5 kg por dia. Na população ocidental, isso gera em torno de 500 miligramas, então 1/3 apenas da alimentação. Isso está ligado diretamente à ingesta de fibra e de água durante o dia. E uma pessoa estressada corre o risco de ter prisão de ventre? Pode, porque ele não dá o tempo necessário que o intestino precisa. Nós ao acordarmos, nós sofremos 3 momentos importantes do reflexo da defecação, que na maioria das vezes não é respeitado, principalmente para as pessoas apressadas. Então, ao acordarmos, quando levantamos, ocorre uma mobilização do intestino. Isso desencadeia o reflexo da defecação. Outro momento importante, depois da primeira refeição, depois do café da manhã, até 1 hora após o café da manhã, vem o terceiro reflexo da defecação. Então, esse momento, naqueles estressados, naqueles apressados e ansiosos, isso não é respeitado e, consequentemente, eles procuram inibir o reflexo da defecação. E isso gera, com o passar do tempo, a constipação crônica. Ou seja, café da manhã, almoço, então quem dita o ritmo do intestino é a alimentação. Sem dúvida, isso é muito importante, porque quando nós começamos a mastigar, começa a desencadear o peristaltismo e o alimento ao chegar no estômago, existe um reflexo chamado gastrocólico que prepara o intestino para que ele esvazie, para que chegue esse alimento, esse resíduo alimentar que está vindo sendo digerido e esse bolo está progredindo pelo intestino. Então, pelo intestino delgado e o intestino grosso fica preparado para receber esse novo alimento. Quando o indivíduo é constipado, isso não ocorre. É tanto que muitas pessoas apresentam empachamento. Come um pouquinho, fica empachado, cheio, porque o intestino não está funcionando bem, está repleto de resíduo fecal. Então nós vamos saber que alimentos são esses para o bom funcionamento do intestino, ao vivo com a repórter Amanda Dantas. Ela está com uma nutricionista que vai dar dicas importantes para a gente, não é, Amanda? Boa tarde. Isso mesmo, Marcela, boa tarde a todos que assistem ao ABTV Primeira Edição. É como o médico falou aí, eles recomendam a ingestão de alimentos ricos em fibras. E elas podem ser encontradas tanto nos alimentos naturais quanto nos naturais processados. Ao meu lado, a nutricionista Betânia Lima. Quais alimentos são esses? Na realidade, todos os alimentos que são frutas, verduras e legumes, nós temos uma boa base em frutas.
em fibras, o que seria de 20 a 30%, 20 a 30 gramas diárias na refeição, ou seja, elas podem ser distribuídas por todo o dia. Pode ser no café da manhã, no almoço, no jantar e nos lanches. Isso com a ingestão de 2 a 3 litros de água por dia. A gente tem aqui alguns alimentos, né? Mamão, vamos falar um pouquinho deles. Nós temos aqui a granola, né, que auxilia no trânsito intestinal. Nós temos o mamão, que também facilita. Aveia em flocos, alimentos integrais como arroz, nós podemos trocar os arroz. O macarrão também por alimentos integrais, que é um benefício tanto para a saúde como para o trânsito intestinal. E a ameixa seca, que também pode ser utilizada com um copo de água, que você pode deixar na geladeira durante a noite e no outro dia tomar essa água e ingerir essa ameixa. Facilita muito o trânsito intestinal. Mas aí a pessoa consome isso todos os dias, o dia todo, separado pelas refeições, no café da manhã, como é que faz? Por exemplo, como é que seria uma refeição adequada? Exatamente. Toda refeição ela deve ter porções de macronutrientes e micronutrientes. No caso das fibras, elas estão nos micronutrientes incluídos nos macros, ou seja, frutas, verduras, legumes. E você pode ingerir também o arroz com verduras, com frutas, usando o arroz integral, o que facilita ainda mais. A verdura ela precisa ser crua, não é isso? Isso, ela crua, ela enriquece tanto o número de vitaminas que você vai ingerir durante o dia, como também beneficamente as fibras estão mais íntegras, auxiliadas com os 2 a 3 litros de água por dia, isso facilita muito. Existem alguns iogurtes que são específicos para quem tem prisão de ventre. Realmente eles fazem algum efeito? Veja só, eles são iogurtes reguladores da flora intestinal, mas sozinho eles não fazem benefícios. O que é que eu quero dizer? Que uma alimentação balanceada, rica em fibras, ingestão de água, mais o iogurte, ela pode trazer bons benefícios. Então, por exemplo, pela manhã, uma pessoa que come mamão, meio mamão papaya, com aveia e come um iogurte desses aí e o pão integral. É indicado? Sim, são alimentos integrais, ricos em fibras e ainda tem o auxílio do iogurte que é regulador intestinal. Mas tem que tomar água, não adianta comer e não tomar água. Isso, o uso da água é o ajudante, vamos dizer assim, das fibras. Um ajuda o outro, sem os dois o intestino não funciona legal. Ok, muito obrigada por suas informações, voltamos ao estúdio, Anderson, Marcela. Ok, Amanda, obrigado. Doutor, esse problema de prisão de ventre pode causar alguma outra doença? Pode. O que nós observamos com mais frequência nas constipações funcionais são as doenças orificiais, por exemplo, predispõem ao aparecimento de hemorroidas, fissuras anais, doença diverticular quando a pessoa chega na idade mais avançada, sem contar que a incidência de câncer de intestino é maior na população que tem constipação. Alguns fatores são importantes, alguma coisa importante. Quando o paciente é constipado, crônico, e apresenta alguns sinais, ou o paciente não é constipado e aí começa a apresentar alteração no ritmo intestinal, na frequência das evacuações, é importante nós nos alertarmos para alguns sinais, por exemplo, sangramentos, então sangramento retal, presença de sangue nas fezes, perda de peso, que é o emagrecimento, anemia. Então, são sinais de alerta que o paciente deve procurar o médico para que seja investigado. Se ele tiver acima de 50 anos, deve necessariamente realizar alguns exames, dentre os quais a colonoscopia, que é que vai identificar se existe lesão mucosa importante ou até processo neoplásico, processo tumoral. Tomar laxante ajuda ou é apenas um paliativo? Ajuda muito na sua fase. Primeira fase, a sequência seria dieta, uma dieta rica em fibras e muito líquido. A reeducação alimentar, o respeito ao reflexo da defecação. Então é importantíssimo isso. Foi feito um estudo recente em que observou que mais importante do que a fibra e do que o líquido é o respeito ao reflexo da defecação. Não inibir. Porque as pessoas, não, estou sentindo um pouco de vontade, agora vou esperar, vou mais tarde. Não, só vou em casa. Isso aí, esse fator é o maior responsável pelas constipações crônicas. Ok, doutor. Muito obrigada por sua participação aqui no ABTV Primeira Edição. Obrigado.